vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ontem eu li em Mateus 23, especialmente com ênfase na ironia de Jesus no verso 4, dizendo: façam o que eles digam, mas não façam o que eles fazem, se referindo aos acadêmicos da religião e aos fanáticos que impõem obrigações doutrinárias e legalistas e comportamentalistas sobre os homens e tornam esses homens, seres humanos, cada vez mais feios, piorados, antagônicos, radicalistas, intolerantes, persecutórios, diabolizam aqueles que se tornam seus discípulos. Hoje eu quero falar do outro lado da mesma coisa, que são aqueles que enganam, que manipulam, que arregimentam quantidades enormes de pessoas e multidões, não como em Mateus 23, não como os acadêmicos de Deus, nem os fanáticos da religião. Não. Esses aqui de Mateus, no capítulo 7, do verso 15 ao verso 23, são de outra natureza. Eles são milagreiros. Eles lidam com espíritos, expelem demônios e usam com extrema veemência o nome de Jesus para fazer muitos milagres, ocorrências sobrenaturais, conforme Jesus diz. Além disso, eles também têm uma confissão pública acerca da superioridade e da supremacia de Jesus, que eles também asseveram, afirmam com toda a força. Eles chamam Jesus de Senhor, dizem que Jesus é o Senhor e que o poder dele está acima de todo poder e que é em nome do poder de Jesus que eles fazem as suas profecias. Eles anunciam com determinação de fé o que será e o que eles determinarem terá que ser, em nome de Jesus. Isso é Jesus ensinando que seria assim acerca dele, Jesus. Ele fala daqueles que expulsam demônios em nome dele, em nome de Jesus, sai demônio. E os demônios não se diz que não saíam. Saíam. E também ele fala daqueles que em nome dele realizavam milagres, curas e eram considerados pessoas poderosas, porque haveria uma validação especial de Jesus autorizando-os a serem os senhores dos milagres. É isso que Jesus está aqui denunciando. Aí você diz: mas como Jesus denunciaria? Ou como se poderia denunciar alguém que profetiza, que põe esperança no coração das pessoas de que a vida delas vai dar certo, vai melhorar, vai progredir, vai prosperar, vai se tornar outra coisa? Como não seria positivo expelir demônios ou operar milagres? Em que circunstâncias essas coisas já não são a própria validação daquele que as pratica? É o que todo mundo pensa. Se profetizar, se expelir demônios, se operar milagres, já está validado, já está legitimado, já é de Deus. Esse é o fruto, é o que eles dizem. A vida dele tem fruto. Você pergunta por quê? A resposta é essa.
porque profetiza. E multidões o ouvem. Não, a vida dele está validada porque ele expulsa demônios, ou porque ele realiza milagres. É o que os religiosos, tolos, fanatizáveis, superficiais, distantes daquilo que tem valor para Deus, pensam que seja a frutuosidade da vida de alguém que ande com Deus. Ou seja, que a realização dessas coisas dá testemunho dessas pessoas. E é o que Jesus não ensina. É o que ele condena. É o que ele adverte com uma intensidade recorrente, extraordinária. É repetitivo. Quando ele diz cuidado, acautelai-vos, ele repete, dizendo que nem todo o que diz a ele diz, me diz, nem todo o que se dirige a mim, usando meu nome historicamente, falando em meu nome, e diz Senhor, Senhor, ou seja, diz que eu sou o Senhor da vida dele ou da vida de todos. Nem todo o que faz isso entrará no reino dos céus. Muita gente fazendo essa confissão que vai ficar de fora. Ele disse, no meu reino só entra aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E a vontade do meu Pai está ensinada. A vontade do meu Pai é o meu evangelho. É o meu ensino. É a minha justiça. É o caminho de verdade, de sim quando é sim e não quando é não, de sinceridade, de compaixão, de misericórdia, de tolerância, de esperança na conversão de todo homem, de repetição do perdão sem cansaço de o fazer, sendo capaz de perdoar o mundo todo dia e renovar as misericórdias de Deus no próprio coração para consigo mesmo, e na medida que faça isso, renova as mesmas misericórdias na direção do mundo inteiro. Se eu quero misericórdia para mim, eu quero misericórdia para todos. Esse é o Evangelho, esse é o ensino do meu Pai que está nos céus, de Jesus. Aquele que pratica isso, que vive assim, entra no meu reino. Aquele que só diz Senhor, Senhor, ensina, grita, exalta, estrionicamente o meu nome, pula e dança, espalhafatosamente, mas não vive o Evangelho na simplicidade do cotidiano, na pureza de ser, não entrará. E aquele que vive, já está, já é, já pertence. Em verdade, eu vos digo que naquele dia, nesse dia de encontro, nesse dia de luz, nessa hora de verdade, na presença de Jesus, que acontece ou quando ele venha para nós, ou quando nós voltemos para ele, nesse dia, ele diz, hão de dizer-me, tudo é com ele. É gente que sabe quem é ele, o nome dele, o que ele fez, teve a informação. Nem todo o que me diz, e naquele dia muitos hão de dizer-me, dizer a mim. Nunca não souberam quem eu era, sempre souberam. E eles vão dizer com solenidade, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? A resposta é sim, aconteceram todas essas coisas, mas e daí? É que é a questão, e daí? E daí? A presunção do homem que é um lobo por dentro vestido de ovelha, do lado de fora, a presunção dele é justamente essa de imaginar
que aquelas coisas estejam acontecendo por causa dele. Ou quando ele saiba que não acontecem por causa dele, mas ele gosta que as pessoas pensem que aquelas coisas acontecem, aqueles milagres, aqueles feitos sobrenaturais ou paranormais acontecem por causa dele. Ou por causa de Deus por ele, ou dos espíritos por ele, ou dos anjos com ele, ou do próprio poder paranormal dele sobre as pessoas. A maioria pensa assim. E Jesus diz: vocês acham que isso apresentou vocês a mim? Vocês acham que essas práticas determinam algum tipo de vínculo, de relacionamento, de proximidade, de intimidade, de conhecimento da minha parte? Ao contrário, nem sempre. Na maioria das vezes, não. Por isso, eu direi a eles explicitamente, a esses que falam comigo, que conhecem o meu nome, mas não praticam o Evangelho, que é a vontade do meu Pai que está nos céus, eu lhes direi na cara, explicitamente, olho no olho: nunca te conheci, não sei quem você é. Você falava em meu nome, me chamava de Senhor, reuniu multidões, ficou rico em meu nome, poderoso em meu nome, e eu nunca soube quem é você. Eu te conheço na história, mas eu não te conheço como meu. Eu não te reconheço como meu. Tem muita gente me vendo e ouvindo agora, aqui neste momento, que sabe que faz isso tudo, está no meio disso tudo, mas Jesus não te conhece. Ele sabe quem tu és e justamente por isso ele não quer te conhecer. Nunca vos conheci. Apartai-vos. É a palavra que se usa para expelir um demônio. Apartai-vos. Sai. É tirado da presença de Deus esse indivíduo que usa o nome de Jesus e faz tudo isso em nome de Jesus, é expulsado da presença de Cristo com esse apartai-vos de mim. É como quem expele um demônio. Sai! Saí da minha presença. Todos vós que tendes usado o meu nome, manipulando os homens em nome de Deus, apartai-vos de mim. Chega de usar meu nome, sai daqui, você que pratica iniquidade. Bom, é o bastante, ninguém tem que pregar sobre isso. Precisa? É ridículo explicar mais do que Jesus já explicou. Só é provavelmente justo ler o contexto para você ficar ainda mais envergonhado com o que o próprio Jesus ensinou de modo tão explícito que ninguém pode dizer que não entendeu. Ele diz a você que é aquele que diz: eu era um enganado, eu é que fui manipulado, eu é que não tive a instrução. Ele era tão veemente, tão ousado, falava em nome do Senhor com tanta força e grito, e profetizava, expelia demônios e realizava milagres com ousadia. Eu é que não sabia. Então é com você que eu falo agora, você que, na realidade, na maioria das vezes, sempre soube, mas nunca quis saber, nunca quis admitir, ou teve medo de encarar. Jesus diz a você: tome cuidado, meu filho, com os falsos profetas, eles são muitos. Tem mais falso profeta do que profeta verdadeiro, muito mais. E quanto mais os dias fiquem maus, mais proliferarão os falsos profetas e mais diminuirão os profetas da verdade e da luz. Acautelai-vos dos falsos profetas,
dos falsos apóstolos, dos falsificadores do Evangelho e que vivem vidas falsas, que se vos apresentam vestidos, disfarçados, camuflados, de ovelhas piedosas, de gente do rebanho de Deus, mas não são. Por dentro, se vocês pudessem ver, vocês veriam que eles não passam de lobos, predadores. Eles querem comer as ovelhas. Eles são os infiltrados perversos, vestidos de profetas, de apóstolos, de pastores, de bispos, engolindo as alminhas de vocês. Pelos seus frutos os conhecereis, e o fruto não é profetizar, expelir demônios, nem realizar milagres. O fruto é um só. O fruto é amor. Quem é de Deus ama, quem não é de Deus não ama. O fruto é justiça. Quem é de Deus ama o que é justo. Quem não é de Deus gosta da iniquidade. O fruto é a sinceridade. Quem é de Deus busca ser sincero. Quem não é de Deus esconde a vida na sombra. O fruto é amor, é alegria pura, é a prática da paz uns com os outros, é paciência, é longanimidade, é fidelidade, é lealdade e é autocontrole. O fruto também é a capacidade de se controlar, de dizer não. Eu posso, mas não é porque eu posso que eu vou fazer. Eu alcanço, mas não é porque eu alcanço que eu vou tomar. Querem que eu queira, mas não é porque eu sei que querem que eu queira que eu quererei para atender esse outro querer que não é bom e não é bem. Não. Não farei, eu obedecerei à vontade do Pai. Esses são os que dão fruto de domínio próprio, por exemplo. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí vem perguntas simples para você responder, meu filho. Nunca mais ter o pretexto de dizer que foi enganado. Colhem-se porventura uvas de espinheiros e figos de abrolhos? Eu vejo as pessoas dizendo a mim, eu continuei lá, embora ele fizesse isso comigo, aquilo, tentasse, levasse, pegasse, roubasse, abusasse, se enxerisse, mas eu continuei, porque ele curava, ele profetizava, ele expelia demônios, então eu continuei. Eu achei que aquela era a validação, mas nunca foi nem será. O que você tem que ver é a vida. Como é que um espinheiro, como é que uma pessoa cheia de desamor, de ira, de inveja, de facção, de competição, de disputa, de narcisismo, que esmaga todo mundo, que fica triste quando alguns se alegram e se alegram quando alguns estão tristes. Como é que essa pessoa, mesmo operando milagres, profetizando, expelindo demônios, pode ser do meu Pai que está nos céus, se Ele é amor, verdade, justiça e luz, e esse indivíduo que faz todos esses milagres é justamente a antítese de caráter em relação ao Evangelho e ao meu Pai que está nos céus? Como pode esse espinheiro vir a dar frutos bons? Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos nos abrolhos? Pelo amor de Deus, veja, quem ama é de Deus, quem não ama pode operar todos os milagres, não é de Deus, não os sigais, é o que Jesus está dizendo. Assim, toda árvore boa, se tem caráter bom, se é filho da luz, se é de Deus, produz bons frutos de amor, misericórdia, compaixão, justiça, fidelidade, verdade. Porém, a árvore má, por mais que opere milagres de todos os tipos,
produz na vida, no cotidiano, no trato, no relacionamento, frutos da perversidade, da manipulação, do abuso, da maldade, do supremacismo, da capacidade de usar e descartar. Produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Se a árvore é boa, ela vai sempre produzir o fruto equivalente à sua natureza. Também não pode a árvore má produzir fruto bom, ela vai sempre produzir o fruto da sua natureza. Por isso é que operar milagres, profetizar e curar não significam nada, porque isso não tem nada a ver com o indivíduo. Só tem a ver com a misericórdia de Deus que passou por cima do lobo e atingiu a pessoinha carente, necessitada, aflita, angustiada, desesperada. A bondade de Deus passou por cima do lobo e alcançou o carente. E o lobo pensa que a virtude é dele e não sabe que ele está sob o juízo daquele que lhe dirá: eu não sei quem você é, sai daqui, eu te expulso em meu nome, sai! Todavia, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada no fogo. Não necessariamente imediatamente no curso da história, mas vai chegar esse dia de luz e de juízo. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada, separada, apartada e lançada no fogo para sua própria extinção. Assim, por causa disso, entendam para sempre: pelos frutos os conhecereis. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: eu nunca conheci vocês. Saiam daqui, saiam em meu nome. Estão expulsos todos vós, os que praticais em meu nome a iniquidade. Começa assim o capítulo que diz: a graça é a lei do caminho. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. Hebreus 10, 19 e 20. A graça e somente a graça é e sempre será a base do nosso relacionamento com Deus. Todavia, os cristãos se convertem a Jesus num dia e no dia seguinte tentam bancar sozinhos, pelo esforço próprio, as transformações que julgam serem decorrentes dessa conversão, buscando o melhoramento comportamental que a justifique ou que a mantenha. Eu digo, a conversão. Chamam isso de santidade pessoal ou de santificação. Não percebem, assim, que adotam um outro Deus, pois se o relacionamento com Deus mesmo depende da santidade do cristão, logo o amor de Deus é condicional, ao invés de ser incondicional. Aqui começa o esgotamento espiritual da maioria. É aqui que começa o esgotamento espiritual, a falência cansada da maioria. Estabelece-se uma nova base para o crescimento cristão desse modo. Pelas obras, pelas performances, pelas frequências, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas participações em tudo e em todas as convocações. Aqui começa o esgotamento espiritual. Isso, inevitavelmente, vai falhar. Vai falhar sempre.
Nenhum passo rumo a qualquer maturidade espiritual pode ser dado senão no caminho da graça, no caminho dessa graça segundo o Evangelho. Jesus está evidente, já está evidente que a vida dita cristã, que acontece fora do chão da graça de Deus, ou seja, fora do chão do Evangelho, só gera doença espiritual, doença psicológica, doença existencial. Gera religião, mas não sedimenta a paz de Deus no coração. Gera mudanças comportamentais, mas não renova o homem interior. Pode gerar novos hábitos, mas não assegura um novo coração. Santidade pessoal é fruto da entrega ao amor incondicional do Pai, e não a uma nova base. Ao contrário do que se propõe, a santidade dos cristãos só alimenta a carne, pois tal esforço de desempenho para Deus foca a espiritualidade no pecado e não em Deus, e produz a obsessão de vencer por conta própria o pecado que habita em mim, segundo Paulo. E então, a certeza da culpa nos deita nos braços do pecado. Leia Romanos 7, em especial os versos 5 a 8. Como a força do pecado é a lei, fica estabelecido um ciclo infeliz. O cristão opta pela hipocrisia para a sua aceitação no meio santo da igreja. Opta pela performance para se destacar nesse meio. E prefere obedecer a uma lista de regulamentos comportamentais para que fique quite com a sua consciência religiosa, que é pagã, ameninada, orgulhosa e meritória, por ser toda fundamentada em justiça própria e não no Evangelho da graça de Deus. Está aqui neste meu livro um só